A Casa Branca está virando uma espécie de arapuca, né, para chefes de Estado. Hoje, Donald Trump constrangeu o presidente da África do Sul com supostos vídeos de um suposto genocídio branco que estaria ocorrendo naquele país. O presidente confrontou o chefe de Estado Cyril Ramaphosa durante o encontro na Casa Branca com esta alegação. A conversa inicial foi amigável. Ali o Trump elogiou os golfistas sul-africanos e o presidente africano falou sobre os minerais essenciais, o comércio. E aí, quando tudo parecia muito tranquilo, o presidente americano pediu à equipe que exibisse vídeos, para grande surpresa de todos ali, que mostrariam evidências de que fazendeiros brancos, para quem não sabe, a África do Sul tem uma população branca, uma minoria branca, mas branca mesmo, loira, de olhos azuis, que são os Boers, ou os Afrikaners. Né? Eram os governantes do país na época do Apartheid, são descendentes de holandeses que colonizaram aquela região. E há, de fato, uma grande tensão entre a população negra e a população branca desde o fim do Apartheid, uma tensão que foi apaziguada, né, com a presença muito forte e marcante de Nelson Mandela, mas desde a morte de Mandela, de fato, há uma tensão. Mas daí a dizer que os africanos são vítimas de um genocídio, vai um salto gigantesco. O presidente sul-africano, pasmado, assistiu ali em silêncio àqueles vídeos e aí afirmou o seguinte: gostaria de saber onde fica isso, porque nunca vi esses vídeos. A África do Sul rejeita a alegação de que os brancos são desproporcionalmente alvos de crimes. Então, não estou dizendo que eles não sejam. Isso acontece. A África do Sul é um país violento. Mas para um presidente que rejeita refugiados de tudo quanto é país, chega a ser uma ofensa, né? Você falar num genocídio branco. O único genocídio que Trump reconhece hoje é o genocídio de brancos na África do Sul. É uma avaliação curiosa, Leonardo. O que torna a cadeira ao lado dele uma cadeira elétrica, da qual o Zelensky já foi vítima, foi altamente constrangedor, agora mais uma vítima. E o Trump, ele trabalha com uma estratégia de criação narrativa numa lógica ensimesmada que só respeita ele mesmo e a sua base mais raivosa, que ele consegue ativar e atiçar com declarações como essa. Pegando completamente de calça curta o líder sul-africano. E com detalhe, eu estava até resgatando aqui, lembra do debate presidencial, ainda com o enfrentamento ao Joe Biden, que foi a carta determinante para a saída do Biden da corrida e depois substituição pela Kamala Harris, em que ele alega que imigrantes em Springfield, Ohio, estariam comendo cachorros e gatos. O que fez com que os mediadores... Houve uma quebra de protocolo, os mediadores pegaram a palavra e disseram: olha, não consta nada que sustente, que ampare com argumentos e com evidências o que você está dizendo. Então é a velha estratégia do Trump de moldar o mundo ao seu bel prazer, com o seu bel modo, fazendo vítimas retóricas e com alta exposição de quem senta ao seu lado. Isso atiça muito a base dele e lhe dá sustentação política, pelo menos para os mais firmes e que o acompanham. Agora, o oposto é verdadeiro. Se ele quer acenar o centro e vai ser um movimento incontornável, inescapável para as eleições legislativas do ano que vem, não é com esse tipo de declaração que ele vai conseguir. Uhum. E essa dos cachorros e gatos ficou por isso mesmo, né? Sim. Não há notícia de nenhuma ação em Springfield, Ohio, para salvar cãezinhos e gatinhos, ou até mesmo uma deportação em massa dos habitantes daquela cidade em especial. São palavras ao vento que depois são esquecidas ou muitas vezes negadas pelo presidente, que tem essa capacidade incrível de constranger as pessoas no olho a olho, né, Marcelo? Pelo menos essa qualidade ele tem. Ele tem essa sinceridade no cara a cara. E que me chama a atenção, cada nova narrativa, cada novo discurso, história inventada, como vocês queiram rotular aí as falas do Trump, a impressão que eu tenho é que ele não vive no mundo real. A impressão que eu tenho é que ele está num programa de televisão, assim como ele apresentou anos atrás, né? Em que ele discursava do jeito que ele queria, ele ofendia as pessoas do jeito que ele queria. Para quem não se lembra, né? Ele é o apresentador da versão americana do programa O Aprendiz, né? Que aqui no Brasil teve vários apresentadores. Então ele tem essa postura dele arrogante, agressiva, de colocar contra a parede, de trazer ali uma mancha na imagem da pessoa que está ali, como se ele estivesse conversando com um participante de um reality show. Então isso mostra e acaba surpreendendo, não por ser ele, porque a gente sabe que ele não surpreende a cada dia, ele tem sempre um discurso que você fala: meu Deus do céu, como que ele falou isso? Então a cada nova fala dele, você tem um complemento dessa postura dele. Mas por outro lado, a gente está falando da principal liderança
do principal país do mundo, né? Como que pode? E fica por isso mesmo. Então, assim, a liderança sul-africana vai para lá na expectativa de debater assuntos importantes, de falar sobre bilateralidade, sobre comércio, sobre investimentos, por exemplo, no combate ao HIV, até porque os cortes de Trump acertaram em cheio, né, o tratamento contra a AIDS na África do Sul. Então, assim, e quando chega lá, é uma arapuca, como vocês falaram, uma cadeira elétrica ou algo parecido. E pra ficar na analogia do programa de TV, ele deu um passo a mais hoje. Ele chamou até VT, né? É. Ele coloca o convidado e fala, é o arquivo confidencial Roda VT. às avessas, né? Roda VT. Roda VT Isso e nunca se teve. defenda. É um degrau a mais no surreal. grande show audiovisual do Trump.